Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Matheus e hoje quero compartilhar com vocês algo muito engraçado, né? Não é normal que isso aconteça, né? Mas ontem eu estava no culto de jovens da minha igreja e antes do culto de jovens nós temos momentos de oração ali e neste momento de oração Deus me levou a orar sobre olhos abertos, que possamos ter olhos abertos e tudo isso. E nesse meio tempo, né, de orando sobre esse assunto, Deus me fez lembrar sobre Paulo. Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, né, antes ele tá escrito Saulo, 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 ele tem um encontro com Jesus e ele fica cego. Ele fica cego por uns dias ali, eu não sei mais ou menos quanto tempo mais ou menos. E depois Ananias vai lá e ora por ele, e então ele tem os seus olhos abertos e começa, né, o ministério. E achei muito interessante essa passagem. E daí depois da oração eu escrevi um pouquinho ali. E hoje eu consegui escrever um pouco mais sobre esse assunto, refletindo sobre esse assunto. E além dessa passagem de Paulo, eu lembrei de uma passagem em João 9, que fala que Jesus ele chega perto de um carinha, né? Os seus discípulos falam, mas quem que pecou, né, para esse menino estar cego? E Deus fala que é pra glória de Deus que esse menino tá cego. Ele pega o barro, a saliva e passa no olho do menino, manda lavar o olho e esse menino fica curado. E no final dessa passagem, Jesus fala que ele veio trazer visão aos cegos e aqueles que vêm tornar essas pessoas cegas. E aí os fariseus falam, mas nós somos cegos? E aí Deus fala, né, se vocês fossem cegos, os seus pecados seriam perdoados, mas como vocês acham que vem, uma coisa assim, né, os seus pecados continuam, algo desse tipo. Depois eu vou colocar aqui, aí vai ficar mais certo para vocês entenderem. E eu achei muito interessante, até anotei algumas coisas que diz respeito sobre esse garoto, né, de João, em João 9, porque este garoto ele nasceu cego. E essa cura foi para glorificar a Deus. E eu fiquei pensando, né, mas tipo, o que realmente significa isso, né? Essa questão de estar cego de fato. E depois Jesus concluir como eu vim trazer, eu vim fazer com que os cegos tenham visão. E eu fiquei pensando, né, e concluí que todos nós nascemos cegos. Eu, você, todos nós nascemos pessoas cegas. Não alguns de maneira literal, né? Mas todos nós de maneira figurada. Até as pessoas que de maneira literal nascem cegas, elas são cegas também de maneira figurativa. E o que significa este estar cegos, né? Estar cegos, estar cego significa fazer coisas que não são realmente aquelas coisas que Deus espera que nós façamos. Vai ficar um pouco mais fácil de entender com a ilustração de Paulo. Paulo, ele era um homem que conhecia muito da lei, era um homem que conhecia muito sobre as leis. E ele começa a perseguir os cristãos, ele começa a perseguir a Deus e neste encontro que ele teve com Deus, com Jesus, Jesus fala, né, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois desse encontro, então, ele fica cego. E eu parei para refletir nessa parte e eu acredito que, na verdade, Paulo ele já era cego. Paulo ele já era cego, mas com o encontro com Jesus ficou evidente isso, né? Como se a luz, né? A luz que mostra onde está a sujeira, a luz que quando a gente acende a luz no nosso quarto, na nossa sala, nós vemos que aonde tem sujeira, aonde está arrumado, onde está desordenado, desarrumado. Também aconteceu com Paulo. É como se agora fosse mais claro que ele tá cego, né? Agora ele se tornou de forma literal o fato de ele estar cego. Mas ele sempre esteve cego e agora com a luz de Cristo isso ficou evidente. E, e assim também é conosco, né? Quando a gente não tem um encontro de fato com Jesus, nós somos pessoas cegas. Se nós não irmos até Jesus,
se nós não nos rendermos, se nós não nos arrependermos de fato, se nós não olharmos para Jesus e dizer para Ele: Jesus, me cura, Jesus, eu quero ver, Jesus, dá-me o que só você pode me dar, eu quero você, Jesus, eu quero teu coração, Jesus, eu quero o que você tem para mim, e ter esse encontro de fato com Ele. Nós seremos pessoas que acharemos que estamos vendo, mas não estamos vendo, e por acharmos que estamos vendo, nossos pecados continuam em nós, porque se nós somos pessoas assim que achamos que estamos vendo, então somos pessoas que não dependemos de Jesus, entendeu? Nós estamos achando que podemos viver uma vida em que as nossas obras nos vão salvar, em que as nossas atitudes diárias nos tornam pessoas mais próximas da salvação, quando na verdade não é, entendeu? Nós precisamos termos nossos olhos transformados, e isso estava acontecendo com os fariseus. Os fariseus, eles tinham a lei, os fariseus, eles tinham toda a teoria sobre Deus e tudo mais, porém eram cegos, eram pessoas que eram perfeitas ao exterior, porém o seu coração era duro demais para se arrepender, para se humilhar e dizer: realmente eu preciso de você, Jesus, realmente eu preciso de você, das suas palavras, eu reconheço que você é o Mestre. E nós devemos ser homens e mulheres que reconhecem Jesus e que se arrependem, que têm esse encontro de fato, a ponto de os nossos olhos serem transformados de olhos cegos para olhos que conseguem enxergar. E que significa essa parte de enxergar, né? A gente então muda a nossa ótica de uma ótica pecaminosa de eu estou fazendo tudo correto, seguindo as leis, sendo uma pessoa religiosa, aparente. Então agora eu troco a minha ótica para uma ótica dos céus. Então eu começo a olhar com os olhos dos céus, eu começo a olhar com uma ótica de Cristo, eu começo a ter a cosmovisão, né, a palavra que nós usamos, uma cosmovisão dos céus. Nós começamos a pensar, a olhar como o Pai olha, como Deus olha para essa terra, a gente começa a olhar dessa mesma maneira. Isso aconteceu com Paulo. Paulo, então, ele teve seus olhos abertos e foi dada a comissão através de Ananias para ele começar o ministério. Então, ele teve uma ótica mudada, e agora, ao invés de perseguir a noiva de Cristo, ele começou a edificar a noiva, ele começou a expandir o reino. E este garoto também, né? Este garoto que era um homem cego, como qualquer um, mais um na sociedade, ele passou a ser um homem que foi e confrontou os religiosos na sinagoga e foi expulso pelo nome de Jesus, não negando o fato de ele ter sido curado. Então, foi gerada uma perseguição contra este garoto, gerada uma perseguição com Paulo, e o fato de nós carregarmos Cristo, isso é algo que é inevitável, né? Sempre haverá perseguições, porque nós estamos vendo com uma ótica diferente, nós estamos caminhando com algo que é diferente dessa sociedade, né? Então nós podemos levar Cristo para essas pessoas, nós podemos levar de fato a ótica de Deus em cada lugar onde nós estivermos, e essa justiça de Deus e o reino de Deus será estabelecido conforme a ótica de Deus, e não a nossa ótica, né? Não o nosso perfeccionismo, mas realmente o coração de Deus sendo colocado e estabelecido em cada área de atuação nossa, né? Então, mais ou menos isso. Eu dei uma boa aprofundada agora aqui, que veio os falados, assim, eu fui falando, não tinha escrito a maioria das coisas que eu falei, mas achei muito interessante que essa mensagem possa ter te abençoado, como tem me abençoado agora, eu falando, e tá vindo pra mim, caramba, né, isso, e eu acredito muito que é uma mensagem pra nós, né, pra nós realmente nos arrependermos diariamente, nós confiarmos diariamente em Deus, nós nos lançarmos de fato pra Ele, né, porque só Ele pode tirar essa ótica terrena, essa ótica que é
que é estar cego para uma ótica de visão, que é uma ótica de ver realmente Deus. E é isso, galera. E é isso, gente. Eu ia falar. E é nóis. Eu tô bem feliz com essa mensagem. É uma mensagem muito forte pra mim também. E que Deus possa ter te abençoado tremendamente com essa mensagem e que você possa ter sido edificado. É isso, compartilha com quem você quiser, curta se você curtiu de fato e comente aí o que você quiser também. Tamo junto, até a próxima, que Deus te abençoe. É nóis.